Deus, aleluia, Santo Deus de Israel. Começando mais uma live aqui, né, gente? Falando para os nossos jovens, né? Hoje eu vou falar, continua a mesma coisa, né? O livro de Efésios e recebendo o cumprimento do livro de Provérbios, né? Hoje eu vou estar falando a mesma coisa de Efésios, né? Filhos, honra teu pai e a tua mãe. E vou lá para Provérbios, que eu encontrei algo também muito bom, né? Falando também de filhos que não ouvem, né, seus pais, né, e não vivem, né. Eu estou sempre falando isso, vai ser hoje mais uma live só para relembrar mais ainda, né. Eu estava até questionando hoje que por que, né, que muitos dos nossos líderes, né, as lideranças em si, em geral, não falam muito sobre essas coisas, né. Tem que falar mesmo, porque jovem, adolescente, né, pré-adolescente, então a vida inteira foi, a vida inteira será e precisa realmente das nossas orientações. Então estamos aqui hoje, né, gente, eu prendi hoje o cabelo que aqui na minha região está muito quente, aqui está muito quente mesmo, viu? Então vocês podem estar estranhando hoje que eu estou com o cabelo assim preso, porque está muito quente aqui na minha região, viu? Mas continua a mesma coisa, não mudei nada, né? Essa mão, né? Então um pouquinho também mudada. Depois eu deixo essa parte, vamos pular essa parte da mão. Mas vamos aqui, né, continuar o nosso assunto, né? O nosso assunto é filhos. Efésios, para vocês que estão me acompanhando hoje pela primeira vez, nunca me viu, né? Aqui no YouTube, então vocês estão me vendo. E, gente, antes de eu começar, vou falar para vocês o seguinte. Vocês, graças a Deus, já são seguidores, né? Vocês vão me seguir. Quando vocês for ouvir, assistir essa live, não se esqueça de dar o likezinho, de apertar no sininho e todas, porque a plataforma não está distribuindo, né? Eles entendem que a pessoa não está gostando do conteúdo, então ele não joga. Então o segredo é esse. Não recebi, a pessoa semana bem me ligou, né? Eu não recebi esse último trabalho, porque aí ensinei, aí pronto, né? Entrou e aí não abriu, né? Tudo bem. Mas, vamos lá, Efésios 6, como sempre, versículo de 1 a 3, diz assim: Vós, filhos, sedes obedientes ao vosso pai no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Já falei a vocês que tem outras traduções que diz que vai que tenha longos anos de vida sobre a terra, mas dá no mesmo, é o mesmo significado. Então, quando a gente lê isso aqui, né, a gente vê, né, os dia a dia, né, dos nossos jovens, como é que está sendo. Cada dia está piorando, gente. Eu falo para vocês o seguinte: se os nossos jovens, né, se os nossos adolescentes continuar da maneira que eles estão querendo levar a vida, do jeito que eles acham que é o certo, sempre vai estar acontecendo o que nós estamos vendo acontecendo. Por quê, Mara? Gente, a gente está com uma perca de jovens muito grande. Pelo que a gente percebe, vou falar aqui uma coisa, eu sei que engloba homem e mulher, mas a gente está com uma perca de jovens da parte masculina muito grande. Daqui a pouco a gente vai ficar sem jovens, né? Sem homens, né? Pelo que eu estou vendo. Por quê? São pessoas que quando completam 12, 13 anos, ou até menos do que isso, né? Eles já se acham que é o dono da verdade. Eles já se acham que sabe tudo, que não precisa de orientação de mais ninguém. Eles acham que eles sabem seguir, né, a vida, e não é bem assim. E aí a vida ela tem muitas surpresas. A gente vai seguindo e tem muitos atalhos, muitos caminhos que, né, muitos caminhos não, só existem 2 caminhos, né? Tem muitos, vamos dizer assim, lugares, né, que você pensa que deve ir, mas você não pode ir. Tem lugar que você acha assim, não, ali é o certo. Eu vou ali, vou chegar ali, vou me dar bem, e não é bem assim. E muitas das vezes, esses jovens que passam por isso, não deu ouvido aos seus pais. Não ouviu os seus pais. Quando eu digo pai, você já sabe que eu englobo tudo, né? Pai, como eu sempre tenho falado aqui para vocês, né, o pai biológico. O pai é quem cria, quem cuida, quem tem cuidado, né, quem dá toda a atenção. São os pais. A gente também contou suando. Então, e aí, muitos deles, vamos usar aqui um ditado popular aqui na minha região, quebram a cara. Tem muitos que ainda tentam voltar, mas tem muitos que não. Tem muitos que
segue. Segue, deixa se levar, né? Pela vida que tomou rumo e termina em quê? Se dando mal. Muitos desses filhos aqui que não ouvem seu pai e sua mãe, quantas vezes os pais, né, chamam, filho, sente aqui. Olha, o caminho não é por aí, o caminho é por aqui. Aí vem logo aquela coisa que a gente não tem nada a ver com isso, que manda na minha vida sou eu. Outro dia eu estava aqui ouvindo, né, um rapaz, né? Ele teve a audácia de abrir a boca e falar assim, na minha vida quem manda sou eu. Gente, a gente não manda nas nossas vidas, não. Tem alguém e alguém que manda nas nossas vidas. Tem alguém e alguém, né? E alguém, que são, eu vou botar os três aqui, que manda nas nossas vidas. Porque, veja bem, se você mandasse na sua vida, tudo que você pensa em fazer, ou planeja fazer, ou projeta fazer, daria certo. E não é bem assim. Você vê que às vezes a gente pensa uma coisa, quer fazer algo, mas a gente não consegue avançar. Eu pensei que eu ia chegar até lá, eu pensei que eu ia conseguir fazer isso, né? Às vezes a gente fala desse jeito. E não foi, por quê? Não é bem dessa maneira, não é bem como o jovem pensa. O jovem, ele floreia tudo, eles acham que tudo é o certo, é o bom. Não é assim. Não é bem assim. Vou falar outra coisa aqui para vocês também, que me chama a atenção aqui. Quando diz assim, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Gente, promessa. Quem faz essa promessa para mim, para você, né, é Deus. Deus tem promessa nas nossas vidas maravilhosas. Um filho obediente, ele consegue realizar muitas e muitas coisas na vida. Há promessas na vida dessas pessoas. Na minha vida e na sua também, né? Ela assim, quero falar assim dessa maneira para me atingir. Eu também me colocar também hoje, né? Então, mas quando você não honra a quem merece honra, não importa quem é seus pais, não quero saber. Nem bote aí no comentário, não quero saber. Merece honra. E acabou. Porque se fosse como eu e você, né, quisesse, viu que eu disse que eu ia me incomodar também, eu estou me colocando aqui também, no meio aqui. As coisas não precisava de ninguém, tem ninguém para orientar ninguém. A gente vivia, nascia, crescia, pronto. Não. Todos nós, todo ser humano precisa de alguém para nos orientar. Precisa de alguém que fale algo. A gente precisa parar para ouvir. Porque se a gente não parar para ouvir, como vai ser a minha caminhada? A sua caminhada? Como é que vai ser? Sem freio? Sabe? Assim à vontade? Olha um carro sem freio. Olha uma bicicleta sem freio. Olha uma moto sem freio. Né? Um navio e outro. Olha aí. O que acontece? Sempre bate em algum lugar. Sempre acontece alguma coisa lá na frente. E pensa tu que as nossas vidas é diferente? Não, é a mesma coisa. Tem que ter alguém ali, ó, né, controlando o freio ali, sabe, segurando. E a gente temos que parar para ouvir. Uma coisa que me deixou hoje aqui assim, meio assim, para eu falar mais hoje com vocês foi o seguinte. Como eu falei, né, que eu ouvi um jovem falando que na vida dele quem mandava era ele, não era ninguém. Gente, eu não sei se eu vou gravar mais para vocês. Se eu vou estar aqui nesse mundo dos viventes, né? Então quem manda na minha vida não sou eu. Eu tenho um ser superior, né, sem ser meu pai, sem ser minha mãe, que é Deus que manda na minha vida. Que manda na minha vida. A minha vida está na mão dele. Então quando eu abro a boca e eu sei quem manda na minha vida sou eu, quem dera que fosse assim mesmo, né? Que a gente pudesse abrir a boca e falar assim, quem manda na minha vida sou eu. Gente, não é assim não é bem desse jeito. Se tu não quer que teu pai e tua mãe mandem na tua vida, não se esqueça que tem alguém olhando e ouvindo o que você fala, que manda assim na tua vida, que manda assim na minha vida também. Então, até mesmo, né, esse ser superior a todos nós, temos que parar
para ouvir ele falar. Se eu estou falando aqui de Efésios para vocês 6, versículo 1, né? Capítulo 6, versículo de 1 a 3, é porque eu ouvi ele falar. Eu tive que dar ouvido. Eu tive que dar ouvido ele falar, né? Ah, mas como você pode falar assim? Ah, mas como que você deu ouvido ele falar? Ele usou alguém, Deus usou alguém, né? Para falar para mim, para eu entender e eu pegar a palavra dele e entender mais ainda. Vocês me entendem? Porque a gente não está aqui solto nesse mundo de qualquer forma, de qualquer jeito, não. Não. Tem alguém que tem o controle nas mãos. Eu sempre falo controle nas mãos. Entendeu? Já que você não tem interesse nenhum de ouvir seu pai, sua mãe, seu avô, seu vô, né? Sua avó, que diga, seu tio, que ele cria, que ele criou, tem alguém que você vai ter que parar para ouvir. E se não ouvir, aí é onde vem. Aí é onde vem esse versículo que fala assim, o 3, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Olha só. Mais claro do que isso, então se eu não ouço ninguém, se eu não ouço meu pai e minha mãe, não ouço ninguém, vai chegar um dia que ele vai tomar providências. E é o que nós temos visto e ouvido aí, né? Jovem de 20 anos, de 22 anos, de 19 anos, 15 anos, 16 anos, indo embora. Vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo, indo embora? Não tem vida. Porque diz aqui, para que tenha muitos anos de vida sobre a terra. Se não está sobre a terra, vai estar onde? Vocês entendem isso? Bem claro isso aqui. Vocês podem ler depois. Pega, vão ler depois. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu falo isso aqui, eu estou sempre trabalhando com jovem, mas não é só jovem, não. Tem filho que com 30, 40 anos não ouve seus pais, não. Faz de conta que ele nem existe. Porque tem gente que está com 30, 40 anos, às vezes, com a mente, eu sempre falo assim, ó, com a mente de 12, 13 anos. E é claro, se tem pai e mãe, é para orientar. E às vezes, esses jovens, né, esses adultos, os pais querem chamar eles. Se o pai não está vivo e a mãe está viva, tem todo o direito ainda de chamar eles, né, para dar uma correção. Eles não querem saber, não querem ouvir. E aí termina que quebra a cara, né, e muitos deles não vivem. Não vivem porque a palavra de Deus diz assim, que tudo passa, menos a palavra dele. Hoje a live está mais séria, mais pesada, mas tem que ser a verdade, tem que ser. Por que nós estamos perdendo tantos jovens? E, inclusive, como eu falei no início da live, homens, os varões, né, os homens. Vocês percebem a quantidade de homens que têm deixado esse mundo aqui dos viventes? Vocês já pararam para pensar um pouco sobre isso? Pense para vocês verem o que eu estou falando. É muito, eu sei que vai muitas meninas, muitas mulheres, mas a maior quantidade é homens, né? Então, vamos dar ouvido. Eu encontrei provérbio, né? Como eu sempre falo com vocês. Início, quando eu começo, é com o livro de Efésios, mas sempre tem algo aqui em provérbio que deixa a gente também um pouco surpresa, né? Aqui em Provérbio 4, capítulo 4, versículo de 1 a 4. Hoje é 4, né, gente? Aqui diz assim, o título, né? A exortação paternal. Olha só, a exortação paternal. Filhos, ouve filhos, a instrução do teu pai, e estais atentos para conheceste o entendimento, porque vós deu boa doutrina, né? Vós deu boa doutrina. Não deixeis o seu ensino quando eu era filho. Ele dizendo aqui, né? O pai falando, aconselhando o filho, né? Que ele não deixou o seu ensino quando ele era filho. E compartilha de meu pai, em compartilha do meu pai, em companhia do meu pai. E aqui diz assim, o único diante de minha mãe, né? O único diante de minha mãe, pai e mãe, né? Aqui está falando que ele ouviu o pai e ouviu a mãe.
diante de minha mãe. Então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos, olha gente, e viva. Os meus mandamentos e vive. Então, tem conselho de pai e mãe que livra a gente, da morte. Tem conselho de pai e mãe que livra a gente de cair em certas ciladas. Por que que muitos jovens não é livre de algumas ciladas? Quando você vai conversar com seus pais, né, com quem ele criou, com quem convive, diz logo assim: eu aconselhei, eu pedi tanto que ele não fizesse isso, eu disse a ela: não vá, filha, não faça isso, me ouça. Vocês nunca viram isso, não? Eu já ouvi. Me ouça, filha. Tem mães que só tem mãe que ainda diz assim: eu só faltei abrir a cabeça e botar dentro da cabecinha. Mas ele não me ouviu, mas ela não me ouviu. E aqui ele fala que quando ele era filho, ele ouvia o seu pai, os conselhos de seus pais, né? E aqui ele está aconselhando e falando: ouça para que você viva. Então, gente, como eu sempre falo, que às vezes essa palavra viver, né, não é somente também ir embora, estou sempre frisando isso, não é ir embora para o mundo, né, que não volta mais. Mas, às vezes, está aqui andando, falando, comendo, estudando, fazendo faculdade, né, trabalhando, mas não tem vida. Mas não tem vida. São pessoas tristes, pessoas infelizes, pessoas amarguradas, porque não ouviu o conselho de seu pai. E um bom filho, um filho sábio, ele ouve seus pais. Vou botar aqui seus pais, porque é a mãe e o pai. E ele aqui fala isso. Ele ouvia, e ele ainda diz assim: guarde as minhas palavras no teu coração. Sabe por que no teu coração? Porque quando a gente consegue guardar as palavras de Deus no nosso coração e a palavra dos nossos pais, né, dos nossos mais velhos, a gente tá livre de cair em uma cilada. Porque a gente lembra, poxa, meu pai me disse isso, minha mãe me falou isso. Olha, eu vou falar agora pra vocês, eu tenho uma irmã, eu tenho várias irmãs, eu tenho vários irmãos. Mas eu tenho irmã que uma aconselha a outra. Eu sou mais velha, eu nasci primeiro do que ela, viu gente? Não é mais velha não, eu nasci primeiro do que ela. Mas às vezes, quando eu tô assim com dúvida, você não vai acreditar nisso, né? Olha só a minha cara de vó, né? Eu tô com cara de vó já. Quando eu tô com algumas dúvidas, eu oro ao Senhor, primeiro, claro, converso com Deus, eu oro a conversar com Deus. E aí eu disse: Senhor, eu preciso de conversar com alguém. E a inspiração de Deus me orienta: ligue para sua irmã. Como nós duas somos muito assim, uma, né, ligada à outra, eu aí digo assim: aí filha, e tal, isso, e tal. Ela aí, às vezes, logo na minha aconselha, às vezes ela desliga, e depois ela diz: ó, Mara, se eu fosse você, eu faria assim, fazia assado, e tal, desse jeito e desse. E dá certo. A mesma coisa ela, né? A mesma coisa acontece com ela. Quantas vezes eu tô assim aqui no meu trabalho e tal, e aí toca, né? O aparelho toca, e quando eu vou ouvir é ela me pedindo orientação e tal. Então, nós precisamos disso. E aqui, isso fica aqui dentro do nosso coração guardado. Dentro do nosso coração guardado. Na hora que a gente precisa, então imediatamente vem aquela lembrança. Né? Tem até um versículo na Bíblia que diz assim, lá no Velho Testamento, diz assim: guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti, né? Então aqui já estou usando de maneira diferente, para não fazer coisas erradas mesmo. Então nós precisamos um do outro. Precisamos, sempre estou falando dos nossos mestres, né, nossos professores, e por que não nossos pastores? Né? Quem tem pastores, que eu sei que aí está me ouvindo, vai me assistir, quem tem pastores e quem não tem pastores. Por que não? Quantas vezes, né, eu peço orientação para o meu pastor também? Porque o homem, pastor, está dizendo pai, tá? É só de respeitar ele, que está como um pai também. Está no lugar de pai. Então eles têm que estar preparados, eles têm que estar buscando de Deus, para na hora que suas ovelhas, que seus filhos precisar, eles estão ali aptos a aconselhar também. Quantas vezes eu faço isso e devemos fazer isso?
os nossos mestres, né? Falando que mestre está agora no mundo, na parte espiritual. Quantas vezes? E por que não um professor na sala de aula? Você sabe que eu é homem de respeito, mulher de respeito, você pode deixar todos os seus colegas sair da sala e você falar assim, Pró, então escrever um bilhetinho e jogar para ela, Pró, eu quero falar com a senhora. Entendeu? Tem algumas coisas também que está acontecendo, que você vê que vai acontecer, entendeu? Porque eles também tem um hábito ali para te ajudar. O que está faltando hoje, jovem, sabe o que é? Isso aqui, ouvir. Deixar, ó, né? Quem está do nosso lado nos observando falar e a gente deixar entrar e ir para os nossos corações. Para que a gente não faça tanta bobagem como a gente está vendo as jovens, né, fazendo hoje. A gente está vendo hoje jovem que eles não vivem mais. Eles não têm uma vida. É jovem com 12, 13, 14 anos, com atitudes de 20, que não é para ter ainda. Porque tudo tem a sua fase. Ele tem a fase de adolescente, de pré-adolescente, adolescente, de jovem, e aí vai se tornando adulto. Aí a gente vê jovem hoje com a fisionomia tão pesada, tão fechada, tão desgastada, né? Por quê? Não quer ouvir ninguém, aí pronto, faz bobagem, se machucam, quer se vingar nos outros, achando que os outros têm culpa daquilo, os outros não têm culpa. Você mesmo é o culpado de tudo que está acontecendo com você, porque você não ouviu. Aí você pode falar assim para mim, mas moça, ou senhora, ou Mara, né, como você quiser me chamar, fica à vontade. Eu não tenho ninguém que me oriente, porque as pessoas que, né, meus pais, ou que me criam, são pessoas assim meia, mas você tem alguém que pode te orientar. Tem alguém que você pode confiar. Não é todo mundo, não. Mas tem alguém que você pode confiar, pedir orientação, falar algo. Eu sei que tem muitas, né? As famílias hoje estão muito assim, dispersa, mães saindo de madrugada para trabalhar, pais, né, com a vida que estão vivendo. Eu sei que isso acontece também. Mas sempre tem alguém que você pode contar, pedir orientação que vai te dar. Eu tenho certeza disso. Eu tenho convicção disso. Eu tenho certeza disso, que existem pessoas, né? Existem pessoas que estão preparadas para te dar orientação. Mas não vive essa vida que vocês estão vivendo não, jovem. A gente está perdendo muitos jovens. Vai chegar um ponto que a gente vai procurar, cadê os nossos jovens? A gente só vê as mulheradas, né? As moças, as mulheres, né? Tudo tendo seus filhos, tem que ter mesmo, tem que produzir. Mas daqui a pouco a gente procura, cadê? Completou 15, 16 anos, cadê? Não está mais aqui nesse mundo. Aí quando você começa a conversar, né, com os seus pais, a gente vê o porquê que foram embora. Com aquela idade. Por quê? Às vezes, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Às vezes um filho vai saindo aqui agora, com o aparelho na mão, né? Vocês sabem qual aparelho que eu tô falando. E a mãe diz assim, filho, o que a mãe sente, tem acho que a última live eu falei sobre isso, que a mãe tem um sentido muito forte, a mãe sente. E diz, filho, deixa esse aparelho aí, ou então não sai agora. Colega, que a senhora deu pra isso e aquilo agora, não sei o que, eu vou sair, vou levar, é meu. Ou então, muitos quando conseguem comprar assim, custou meu dinheiro, você não vai de mim não, e sai. Daqui a pouco a gente vê o resultado. Então, por falta de ouvir. Se ouvisse seu pai e sua mãe. Gente, isso acontece muito isso, viu, gente? Não estou aqui enfeitando não, nem criando nada não. Acontece muito isso, muito. Quem que tem, né? A própria natureza, Deus fez as mães desse jeito, com sentimento, sabe? Ver as coisas mais além, a coisa tá lá e já vê daqui. Ninguém tá vendo, mas a gente já tá vendo, a gente já viu. E aí tenta explicar, tenta falar, mas não ouve. Aí depois, como eu sempre falo, vem chorar na cama, que é lugar quente. E aí não tem mais jeito, né? Acabou, não tem mais jeito. E os que choram, né? Ou então quando deixa alguém chorando. Né? Tem um tempo atrás aí que eu ter o desprazer de dizer que fui convidada, né, para ir botar alguém lá, para ir para o mundo, né, que não volta mais aqui. E tinha uma mãe deitada, debruçada, em cima, né, do caixão. E gritando, esmurrando, né? Filho, por que você não me ouviu? Por que você não me ouviu? A gente não sabia se a gente chorava pelo filho que estava indo ou
pelo o desespero dela, ela questionando, ele não estava mais ouvindo mais nada, ali agora não adiantava mais nada. Mas foi quando ela pôde se desabafar e perguntar para ele por que ele não ouviu ela. Só o corpo ali, né? Todos nós sabemos disso, né? Não tinha mais, ele não estava ouvindo mais nada. Mesmo que ele estivesse ouvindo, que alguém acredita que alguém ouve, né? Não resolvia mais nada. Mas foi a hora que ela pôde, sabe, extravasar, gritar, o que ela tinha vontade de falar com ele antes, que ele não dava ouvido, você ia bater na porta e sair praguejando. E aí na hora que estava lá, aquele ato triste para todo mundo, para qualquer mãe, qualquer vó, qualquer tia, qualquer amigo, ela em cima gritando, por que você não me ouviu? Por que você não me ouviu? Entendeu? Eu lhe falei, não vá, não faça. Por que você não me ouviu, filho? Não adiantou mais. E aí, gente, o que é que está faltando hoje? Ouvir mais um pouco. Ouça, seus entes queridos. E vou falar aqui uma coisa para vocês, pais, que estão me ouvindo, vovó. Se eles não estão ouvindo, quando vocês vão ouvir, quando chegar, bote. Não tem nada que eles não possam ouvir, não. Bote, faça de conta que você não está fazendo nada, pode dar para eles ouvir o que está sendo falado aqui agora, tá? O que está sendo dito aqui agora, pode para eles ouvir. Faça de conta que você não quer nada, porque às vezes eles não ouvem, não. Se você for botar aqui agora para eles ouvir, eles não vão ouvir. Eles não vão ouvir. Ainda mais para ver essa senhora assim, né? Toda assim, aí eles não vão ouvir mesmo. Mas deixe lá, deixe passando, que eles vão se ligar. Mas eu quero isso aí, minha mãe, quer isso aí, minha avó, quer isso aí, minha tia. Eu amo, tem a senhora aqui, tá, ou a moça, como você quiser chamar. Faça isso, tem estratégia. Tem estratégia, que às vezes uma estratégia funciona mais do que a gente tá, né? Blá, 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 querendo falar, entendeu? Então, jogo de estratégia, tá certo? Hoje é que eu queria falar para vocês, hoje é isso. O livro de Provérbios, né, como eu acabei de ler aqui agora. O livro de Efésios que eu estou sempre trabalhando, e ali, né, a instrução de seu pai, né, o pai orientando, mandando ouvir, que ele ouvia seu pai e sua mãe. Então, ele é um conselho. Então, ele hoje diz, né, diz, guarde as minhas palavras no seu coração. As minhas palavras, vou repetir, que agora quase que não saiu. As minhas palavras no seu coração, para que viva, olha só, para que viva, complemento de Efésios 6, né? Então, um beijo para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima, se o Papai Eterno assim o permitir. Tá certo, gente? Mas hoje é esse recado que eu tenho para vocês. Ouça mais seus pais.